Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o discípulo e a prestação de contas. O discípulo e a prestação de contas é um assunto que vocês trabalham muito aqui, então é provável que a gente vai apenas recapitular. A Bíblia diz em Hebreus 13, verso 17: obedecei a vossos guias ou pastores e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Mateus capítulo 12, verso 23, Jesus disse: mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, Jesus estava dizendo: vivam com esta consciência, haverá um dia quando nós teremos que prestar contas. Definição de prestação de contas. Qual seria a melhor definição de prestação de contas? Ter coragem de responder com humildade e transparência às perguntas difíceis sobre os seus atos. Isso é prestação de contas. Ter coragem de responder com humildade e transparência às perguntas difíceis sobre os seus atos. Quando a gente fala sobre prestação de contas, a Bíblia é muito rica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós somos advertidos a viver de forma responsável diante de Deus e dos homens. Muitos ainda não se deram conta de que independência demais é perigoso em todos os sentidos. Independência demais é perigoso em todos os sentidos. Nós temos que prestar conta no sentido vertical, prestação de contas para Deus, e no sentido horizontal, prestação de contas para o nosso discipulador. Prestação de contas vertical e horizontal. Primeiro, todos nós teremos que prestar contas a Deus. Olha o que está escrito em Romanos 14, verso 10 a 12. Portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ninguém consegue viver irresponsavelmente quando tem consciência de que um dia estará diante de Deus para um acerto de contas. Número 2, prestação de contas é dever de cada cristão. Cada cristão deve prestar conta aos líderes espirituais. Nós acabamos de ler no início. Um dos sinais da espiritualidade sadia é a preocupação que o cristão tem de prestar contas àqueles que foram colocados por Deus como autoridade espiritual na igreja. Os cristãos que levam a sério sua vida diante de Deus prestam contas uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros, diz a Bíblia, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nenhum de nós é uma ilha. Nenhum de nós é uma ilha. Se fazemos parte do corpo de Cristo, como afirmou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, quer dizer que precisamos uns dos outros. Olha o que a Bíblia diz: por isso, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Mateus 18.
Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites, diz a Bíblia em Lucas 12, verso 48. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Isso é prestação de contas. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Jó 31:14. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Vamos ver 4 qualidades daqueles que prestam contas. As pessoas que por opção própria prestam contas de seus atos aos pais, ao cônjuge, a um grupo de amigos, ao pastor conselheiro, ou ao grupo de estudo bíblico, ou ao seu discipulador, são indivíduos que realmente querem viver de forma irrepreensível, acima de qualquer suspeita. Quem está marcando aí? Levante a mão. Quem está marcando, levante a mão. Então escreva aí assim, olha. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Então, quando eu presto contas, é porque eu aceito supervisão. E é exatamente a prestação de contas que protege a minha integridade. É a prestação de contas que protege o meu caráter. Precisamos lembrar sempre que o ser humano tem uma tendência natural de se descuidar quando não está sendo observado. O pastor e escritor Charles Swindoll diz que as pessoas dispostas a prestar contas, em geral, apresentam 4 qualidades. Primeira qualidade, daqueles que levam a sério prestação de contas: vulnerabilidade. Disposição para encarar seus próprios erros e admiti-los até mesmo antes de uma confrontação. Quando há resistência a esta prática, é porque a pessoa sofre de um problema chamado excesso de autoconfiança. O que foi que levou Pedro a cair em tentação? O que foi que levou Pedro a cair em tentação? Excesso de autoconfiança. Excesso de autoconfiança. Uma pessoa que não aceita ser supervisionada, uma pessoa que não concorda com prestação de contas, ela está demonstrando excesso de autoconfiança. E o seu fim, se não houver uma mudança na forma de pensar, poderá ser o mesmo de Pedro. Vocês se lembram quando Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai me negar. Ele disse: não, eu não. Todos podem te decepcionar, menos eu. Todos podem te negar, menos eu. O excesso de autoconfiança, na verdade, é uma das manifestações de um problema chamado orgulho, soberba, petulância, arrogância. Isso é muito perigoso. A segunda qualidade de quem presta contas é vivacidade. Ou seja,
disposição para aprender, rapidez para ouvir, para reagir à reprovação e manter-se aberto ao aconselhamento. As pessoas param de crescer quando deixam de ouvir. As pessoas param de crescer quando deixam de ouvir. É vital para o sucesso duradouro manter-se humilde e aberto para ouvir com o propósito de corrigir os erros na caminhada. A Bíblia diz: o sábio dá ouvidos aos conselhos. O sábio dá ouvido aos conselhos. É claro que a gente precisa, quando fala em mentoria, quando fala em discípulo e discipulador, a gente precisa ouvir sempre quem está numa posição de liderança espiritual e cujo caráter inspira confiança. Cujo caráter inspira confiança. Por que Eva perdeu tudo? Por que Eva perdeu o paraíso, perdeu sua comunhão com Deus, perdeu o privilégio de ter a presença de Deus à tarde, passando pelo jardim? Por que Eva foi expulsa do paraíso? Vocês se lembram do capítulo 3 de Gênesis? Gente, olha, a Bíblia diz que o sábio dá ouvido aos conselhos. Agora, você precisa tomar muito cuidado com quem você está ouvindo. Quem você está ouvindo? Eu quero dar aqui alguns conselhos então para vocês. Primeiro, não ouça quem não ouve a Deus. Não ouça quem não ouve a Deus. Uma pessoa que não ouve a Deus, ela pode ser alguém a serviço da antiga serpente. Segundo, não ouça quem está em rebelião. Não ouça quem está em estado de rebelião. Eva errou, decidiu erradamente. Primeiro porque ela ouviu quem não ouvia a Deus, o diabo. Ela ouviu quem estava em rebelião contra Deus, o diabo. E ela ouviu o ser que tem muita inveja de todos nós. Não ouça quem tem inveja de você. Não ouça quem tem inveja do seu casamento. Porque o conselho não será um conselho bom. Não ouça quem tem inveja da sua família. Não ouça quem tem inveja do seu ministério. Porque o invejoso, ele não apenas quer um casaco igual ou melhor do que o seu, mas ele torce para que o seu pegue fogo. Você já viu a história do vagalume e da cobra? Diz que a cobra estava perseguindo o vagalume. Pega, não pega. E o vagalume correndo. Pega, não pega. Até que a cobra encurralou o vagalume. E ficou assim, ó. Aí o vagalume disse: olha, já que você vai me engolir mesmo, posso te fazer algumas perguntas? A cobra respondeu: eu não costumo abrir exceções assim, mas pode perguntar. Primeiro, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu represento alguma ameaça, perigo para você? Também não. Então por que você quer me engolir?
porque eu não suporto ver você brilhar. Pergunte para a pessoa ao lado aí, você está mais para cobra ou vagalume? Você... Então, primeiro, não ouve quem não ouve a Deus. Segundo, não ouça quem está em rebelião contra a sua liderança. Não ouça. Se a pessoa está se a pessoa está manifestando um espírito de rebelião, não ouça. Não ouça quem tem inveja de você. Presta atenção. Você acha que a serpente não estava se mordendo, o diabo não estava se mordendo de inveja de ver Eva abençoadíssima no paraíso? Amados, o diabo perdeu o seu paraíso e fez de tudo para Eva perder o paraíso dela. Isso é sério. Tem gente que perdeu o seu casamento e está fazendo de tudo para que você perca também. Tem gente que perdeu sua família e está fazendo de tudo para você perder a sua também. Faça como eu, meu. Tem mulher que diz para outra assim: faça como eu mandei embora mesmo. No fundo, ela perdeu o paraíso dela e quer que você perca o seu. Então não ouça quem tem inveja do seu casamento, quem tem inveja da sua família, quem tem inveja do seu ministério. Agora faça como a mulher de 2 Reis capítulo 4. Essa mulher era esposa de um discípulo de Eliseu. E a Bíblia diz que o marido dela morreu. E ela não tomou nenhuma atitude sem primeiro buscar o seu discipulador chamado Eliseu. E ela vai até Eliseu. E quem era Eliseu? Olha a diferença. Eliseu era um homem que ouvia a Deus. Eliseu era um homem de profunda intimidade com Deus. Eliseu andava com Deus, Eliseu falava com Deus. Aonde Eliseu chegava, sua presença atraía a presença da glória de Deus. Esse é o tipo de gente que você tem que ouvir. Glória a Deus. Glória a Deus. Judas não teria feito o que fez, não teria se enforcado, não teria se suicidado, se ele ouvisse alguém que ouvia a Deus. Ananias e Safira não teriam morrido ao brincar com oferta, mentindo, se eles buscassem ouvir alguém que ouvia a Deus. Saul não teria um fim tão trágico se ele ouvisse o seu mentor Samuel. O grande problema é que muitas vezes você ouve quem não deveria ouvir e não ouve quem deveria estar ouvindo. Vivacidade, disposição para aprender, rapidez para ouvir, para reagir à reprovação e manter-se aberto ao aconselhamento. Ei, nós precisamos mais de pessoas que nos falam a verdade do que bajuladores hipócritas.
Eu vou repetir. Nós precisamos mais. Nós precisamos mais de pessoas que nos falam a verdade do que dos bajuladores hipócritas. Amados, diz que um homem artista estava pintando um lindo quadro em um andaime a 5 metros de altura. Era uma parede enorme, e o homem era um dos melhores pintores do mundo, e ele estava pintando, e de repente, depois de tantos dias pintando, ele terminou sua obra de arte, e ele começou assim a ficar ele mesmo impressionado com a beleza do quadro, e ele foi contemplando o quadro e se afastando do andaime. Quando ele estava mais ou menos assim a 1 metro, 1,5 metros de distância, o amigo lá embaixo percebeu que o pintor artista estava tão absorvido com a beleza da sua própria pintura, que ele não se deu conta que ele estava a 5 metros de altura ou mais, e andando para trás. O amigo rapidamente pegou uma brocha, jogou na direção dele. Na verdade era para acertar o pintor, e acertou foi o quadro. Pegou no quadro, estragou tudo. E aí o pintor pulou para frente, disse: "Você ficou louco? Você estragou minha obra de arte!" E o amigo gritou: "Eu estraguei o seu quadro, mas eu salvei a sua vida." Eu quero amigo assim. Se eu estiver envolvido, mesmo que seja com uma obra de arte maravilhosa, mas se isso está me levando para a morte, que alguém venha e estrague o meu quadro. Porque às vezes o meu trabalho está me levando para a morte. Porque às vezes a minha idolatria, amados, eu costumo dizer o seguinte: minha esposa é a minha amada, a minha esposa é a minha amante, a minha esposa é a minha querida, só que ela não é a minha deusa. Não é. Ela não é minha deusa. Os meus filhos são heranças do Senhor na minha vida, são preciosíssimos, só que eles não são deuses. Tudo aquilo que vai ocupando o lugar de Deus na minha vida é um ídolo. A gente precisa tomar muito cuidado, porque de repente nós estamos tendo um comportamento de idólatra. A nossa igreja, a nossa denominação é maravilhosa, é muito importante, mas a bênção nunca pode ser maior do que o abençoador. Será que eu estou sendo claro? Por que que Deus pede Isaac para Abraão, gente? Por que que Deus pede Isaac para Abraão? Sendo que foi Deus quem prometeu e cumpriu a promessa. Deus dá Isaac, depois pede Isaac. Deus pediu Isaac apenas para medir a intensidade do amor de Abraão em relação a ele. Vamos ver se Abraão não colocou a bênção no lugar do abençoador, idolatrando a bênção. Quando eu começo a idolatrar o quadro, isso pode me levar em direção à morte. Isso é sério. Então, para que serve o mentor? Para que serve o discipulador? Para que serve o líder espiritual? Para nos ajudar a enxergar aquilo que muitas vezes nós não estamos percebendo. Nós não estamos vendo.
Por isso, que esta é a segunda qualidade de quem aceita prestação de contas como imprescindível na sua vida, na sua caminhada, no seu discipulado. Disposição para servir, rapidez para ouvir, para reagir à reprovação e manter-se aberto ao aconselhamento. As pessoas param de crescer quando deixam de ouvir quem devem ouvir. Se vocês me entenderam até aqui, digam amém. Disponibilidade, a terceira qualidade de quem entende que prestação de contas é imprescindível. É acessível, atende bem a interpelações, não se ressente das interrupções. Você aceita ser perguntado sobre os seus atos sem exasperar? Por exemplo, na relação marido e mulher, muitos maridos não gostam de ser perguntados. Você vai sair agora? E com quem? E por quê? Não é? Você vai comprar agora esse carro? Mas como? E por que vai trocar o seu agora? Eu te devo satisfação, mulher? Nem minha mãe perguntava assim para mim, pô. Ah, você não quer prestar contas? Então casou por quê? Casou por quê? Por que você casou? Quem não quer prestar contas para ninguém, primeiro, não serve para ser servo de Cristo. Até porque quem não serve mesmo. Quem não quer prestar contas, não serve para ser marido. E não serve para ser esposa. Porque casamento é uma sociedade. E nenhuma sociedade vinga se um sócio não prestar contas para o outro. Então já vou dar uma dica aí para a moçada solteira aí. Não quer prestar contas? Morra titios. Rodeados de cachorro. Pitbull, Rottweiler, Pinscher, e chama, vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com o papai, porque cachorro não pede prestação de contas. Cachorro, se você chega cheiroso, ele te lambe, se chega mal cheiroso, te lambe, se chega com dinheiro, te lambe, se chega sem dinheiro, te lambe, se chega cedo, te lambe, se chega tarde, te lambe. Cachorro não pede prestação de contas. Agora, o seu cônjuge não é animal irracional, é imagem e semelhança do Criador, é racional e merece respeito e merece prestação de contas. É assim. Você presta conta para o teu marido, minha irmã? Ou você compra e esconde dele para que ele não saiba que você comprou? Deixa eu fazer uma... Quantos maridos estão aqui? Os maridos, levante a mão, todos os maridos. Sua mulher sabe quanto você ganha? Sua mulher tem acesso à sua conta bancária? Sua mulher tem acesso ao seu extrato? É acessível, disponibilidade, acessível, atende bem às interpelações, não se ressente das interrupções. Você aceita ser perguntado sobre os seus atos sem se exasperar? Discípulo, ao ser discipulado,
precisa ter a humildade de ser perguntado e responder às perguntas difíceis sem estresse. Você viu algum material impróprio esta semana? Com quem você esteve que não deveria ter estado? Você visitou algum site que não deveria ter visitado? Eu vou dar aqui, eu estou avisando isso por onde eu passo. Quem já ouviu falar num livro chamado 50 Tons de Cinza? Levante a mão assim, por favor. Espero que nenhum de vocês tenha lido. Outro dia, uma irmã da nossa igreja estava tão absorvida com essa leitura que ela leu os 3 livros em 3 semanas. Uma semana ela leu cada livro de 500 ou 600 páginas. Aí eu perguntei, quantas vezes você já leu a Bíblia em uma semana? Aquele livro foi escrito por uma mulher que recebeu uma unção demoníaca. Levar aquele livro para casa é levar demônios para casa. É poluir o leito com o perfume da pombagira. A gente precisa estar muito ligado, como diz o Cote, porque o sistema, o esquema de Jezabel está aí. A gente precisa estar muito atento, muito ligado, sintonizado com o mover do Espírito Santo. Ler um livro deste é a mesma coisa de parar aonde não deve se parar, como Eva parou, e ouvir a voz da serpente e por ela ser seduzido. Então, cuidado com os teus olhos, cuidado com os teus ouvidos, cuidado com a sua mente, e de certa forma eu sou aquilo que eu ouço e aquilo que eu leio. E a gente precisa estar desarmado para esse tipo de confrontação que tem a intenção santa de nos acordar para aquilo que pode nos matar. O isolamento não é uma atitude saudável para quem quer andar em integridade. O isolamento não é uma atitude saudável para quem quer andar em integridade. Por que Sansão terminou de forma tão trágica? Por quê? Diga comigo, Sansão, um homem de Deus, que escolheu andar sozinho. Procure Sansão como mentor, procure Sansão como discipulador, procure Sansão acompanhando e sendo acompanhado por alguém. Sansão foi um homem de Deus que decidiu andar sozinho. Vou repetir. O isolamento não é uma atitude saudável para quem quer andar em integridade. É claro que não vamos permitir a intromissão de qualquer um em nossa vida. Este é outro extremo, porém precisamos prestar contas para quem entendemos que deve saber sobre os nossos atos. Quarto, honestidade. É fiel à verdade, sem se importar o quanto possa ferir. Está pronto para admitir a verdade, ainda que o confronto seja difícil e humilhante. Aborrece tudo que é artificial ou falso. Tomemos como exemplo o profeta Daniel. Ele tinha 3 amigos: Misael, Ananias e Azarias,
com os quais mantinham um relacionamento de confiança. E é interessante que Daniel, diferente de Sansão, escolheu 3 amigos com os quais caminhar e andar, e por isso ele ficou com o seu nome na história, homem muito desejado, disse Deus, íntegro, reto, dando um testemunho maravilhoso em Babilônia. Os 3 benefícios da prestação de contas. Primeiro, prestar contas dificulta que cedamos à tentação de errar. Prestar contas dificulta que cedamos à tentação de errar. Todos nós temos pontos vulneráveis ao pecado. Querem ver? Qual era o ponto vulnerável de Abraão? Mentir. Qual era o ponto vulnerável de Sansão? Mulheres proibidas. Qual era o ponto vulnerável de Pedro? O seu temperamento. Pedro, ele era sanguíneo. Pedro, ele era explosivo. Pavio curto. Qual era o ponto vulnerável de Paulo? Ele mesmo luta contra a cobiça. Ele escreve sobre isso, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Ele chega ao ponto de dizer: antes eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo, de alguma forma, não venha a ser reprovado. Qual era o problema de muitos da igreja em Roma? Pornografia, por exemplo. Todos nós temos pontos vulneráveis ao pecado. Quando Paulo escreve para as igrejas da Galácia, ele faz uma lista enorme de pontos vulneráveis de muitos na igreja. E, por exemplo, ele fala sobre os que comem demais, os glutões, os que não se contentam com um pãozinho, tem que comer 6. Os que vão na churrascaria e se alguém reclama, ele diz: ué, tô pagando, pô, tem que comer o boi. Já pede coca logo de litro. Paulo disse que isso é tão pecado quanto pornografia, quanto prostituição. É obra da carne e os tais não vão herdar o reino de Deus. Gente, eu fui jantar uma vez com um irmão e com uma irmã. Eu fiquei preocupado. Me levaram para a churrascaria. À noite, isso é crime. Leia o meu livro ali, elas perguntam. Onde eu até brinco que quem compra esse livro para as mulheres aí, melhora o cabelo, as unhas, a pele e a mulher começa a emagrecer. Eu coloco lá 50 dicas para você emagrecer de forma saudável. Aí eu fui jantar com esse irmão. E eu já fiz uma pesquisa ampla dessa questão de dieta, calorias, o que é diet, o que é light, gordura boa, ruim e tal. Aí eu estou jantando com o irmão e ele era bem assim fortinho. E a esposa também. E aí ele come. Decorou o nome do garçom, o garçom decorou o nome dele e tal. E come. Todo mundo parou de comer e ele comendo. Oh, mas aquela picanha com aquela gordurinha e tal. E outra tal, come. Gente, eu estava já passando mal de vê-lo comer. Depois que ele concluiu, aí ele falou para mim assim: ô pastor, agora um docinho, que é para tirar o gosto da comida da boca e tal. Aí ele saiu. Aí a esposa dele falou assim para mim: ô pastor, meu marido não comeu bem.
Ele ficou constrangido com a sua presença. Aí eu pensei, miséria. Isso é espiritual. Daqui a pouco vem ele. Gente, quase com o pudim inteiro no prato. Eu fiquei pensando, onde que vai tanta comida? Será que tem uma solitária nessa barriga? Obesidade sem uma causa que justifique é um problema espiritual, gente. Eu vou repetir. Obesidade sem uma causa, uma disfunção, é um problema espiritual. Tem gente cavando a sua sepultura com os próprios dentes. Pergunte para o irmão ao lado aí, qual é o seu ponto vulnerável, meu irmão? Foi por isso que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A pessoa que presta contas tende a ser mais prudente e cautelosa. Pastor Eibe sempre fala, e eu vou repetir, é preferível confessar uma tentação do que ter que confessar muitas vezes se expondo à vergonha, um pecado consumado. 2, prestar contas evita que encobramos o pecado. 3, prestar contas é poder contar com o apoio de pessoas que agregam valor à nossa vida. Um conselho prático sobre prestação de contas: nunca aceite viver isoladamente. Vamos dizer juntos? Nunca aceite viver isoladamente. Só as mulheres? Nunca aceite viver isoladamente. Só os homens? Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua palavra com a Tua igreja. E obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder reconhecer, junto com muitos aqui, que prestar contas protege nossa integridade. Prestar contas protege o nosso caráter. Prestar contas protege o nosso coração. Prestar contas protege a nossa santidade. Prestar contas protege a nossa espiritualidade. Dá que cada discípulo tenha um coração sempre aberto, a mente sempre desarmada, para diante do seu discipulador ser transparente, honesto, e que haja humildade para responder às perguntas difíceis sobre os seus atos, e dá que cada discipulador tenha um caráter tão íntegro que inspire os seus discípulos sempre, Senhor. Dá que nós possamos continuar crescendo em todas as áreas como igreja, a fim de que o Teu nome seja glorificado na vida de todos nós. Nós pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém.